Se ele quisesse, nos informaria. Depois do almoço, com a desculpa de querermos mostrar-lhe o Charlie e as admiráveis instalações construídas na cisterna subterrânea, os diretores, o meu irmão e eu recebemos essa informação. Sinceramente, hesitei no momento de narrar esta parte da operação. Será que interessa a alguém, agora que se passaram 5 anos, o conhecimento do que aconteceu naqueles primeiros meses de 1973? Talvez não. Do que estou, sim, certo, a razão que em última análise me impeliu a relatá-lo, é de que o mundo tem direito a saber como e até que ponto é manipulado secretamente pelas grandes potências. Meu Deus, como estamos cegos! Ignoramos o que se trama nos gabinetes dos políticos e dos militares. E o pior, muitas dessas obras, operações confidenciais, como nesse caso, têm levado e continuarão a levar à morte, para a ruína e para o caos milhões de inocentes. O general Curtis explicou-nos que fora chamado com urgência pelo próprio Kissinger. No mesmo dia da sua chegada a Nova York, domingo 25, o então conselheiro do presidente Nixon acolhera-o no seu apartamento de luxo do Hotel Waldorf Astoria. No mais rigoroso sigilo, Curtis receberia 2 informações que justificavam a sua apressada viagem aos Estados Unidos e que, certamente, o fizeram estremecer. A primeira referia-se à queda do Boeing 727 líbio no coração da península do Sinai. Todos nós tínhamos intuído que aquele acontecimento obedecia a razões especialmente graves. Não era normal que a Força Aérea de Israel se dedicasse a metralhar aviões de passageiros em pleno voo. Os agentes norte-americanos em Jerusalém e Tel Aviv, sempre em estreita ligação com os serviços secretos israelitas, tinham confirmado um aspecto decisivo que, obviamente, jamais seria admitido pelo governo de Golda. No momento do encontro entre os caças Phantom e o Boeing 727, este sobrevoava a área de Refidim. Nesta zona estava estacionado, naquela altura, parte do arsenal nuclear israelita. Em outubro desse mesmo ano de 1973, no decurso das primeiras e dramáticas horas da Guerra do Yom Kippur, quando o Estado judaico foi surpreendido pelos ataques sírio-egípcios, o próprio parlamento de Israel chegou a cogitar a hipótese da utilização de uma das suas bombas atômicas sobre a cidade de Damasco. Mas este tenebroso assunto nos levaria para muito longe do verdadeiro objetivo deste diário. A desobediência dos pilotos do avião líbio, em última instância, irritou o Estado-Maior israelita, que deu a ordem para o neutralizarem. O que nunca se averiguou, Kissinger, pelo menos, parecia não o saber, foi se o 727 chegou a recolher alguma informação à sua passagem sobre Refidim ou se, como opinavam alguns setores do Mossad, os planos secretos daquela base já estavam no Boeing. Neste caso, o desvio do avião podia visar a confirmação de algo que eles já sabiam. De uma forma ou de outra, a verdade é que a queda do 727 cortará pela raiz as 2 possibilidades, ambas verossímeis. Há que recordar que as vítimas, incluindo os 7 sobreviventes, e os destroços do aparelho foram controlados desde o primeiro momento pelo exército de Israel. Se isso era certo, então o desacostumado silêncio do coronel Gaddafi estava justificado. 9 meses depois da queda do Boeing líbio, o prestigiado comentador político Hassanein Eikal, amigo pessoal do presidente egípcio Sadat, revelaria, 23 de novembro, uma informação que ratificava o que tinha dito os serviços de informação israelo-norte-americanos. Segundo Eikal, Israel já dispunha naquela altura de 3 bombas nucleares e de capacidade para fabricar outras no prazo de 6 meses. Os esforços dos israelitas para disporem deste tipo de armas, escrevia o comentarista do Cairo, remontam a 1957, isto é, depois da Guerra do Suez, na qual Israel, ajudado pela Grã-Bretanha e pela França, atacou o Egito. Naquela ocasião, a França vendeu aos israelitas um reator atômico que foi instalado em Dimona. Por seu lado, os árabes também se tinham esforçado por conseguir bombas atômicas. Que se saiba, prosseguia Eikal, em 3 ocasiões. A primeira, antes de estourar a Guerra dos 6 Dias em 1967. Mas a falta de meios e de dinheiro obrigou-os a desistir.
A segunda, depois de 1967, quando a China começou a estreitar relações com países árabes. Mas Pequim aconselhou-os a que, nesta matéria, aprendessem a depender de si próprios. A terceira foi protagonizada pelo coronel líbio Muammar Gaddafi, em 1970, quando tentou comprar uma bomba nuclear. O clube atômico respondeu-lhe que as bombas atômicas não estavam à venda. Um dia antes destas revelações do comentarista egípcio, outro prestigiado jornal, o New York Times, insistia sobre o tema das armas nucleares. O jornal norte-americano garantia que a Rússia tinha enviado bombas atômicas para o Egito, a seguir à Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973. Essas bombas estariam sob um rígido controle dos assessores soviéticos. Estas informações, conseguidas pelos serviços secretos dos Estados Unidos, foram uma das principais causas que levaram Nixon a declarar em estado de alerta máximo as tropas norte-americanas no mundo durante a chamada Quarta Guerra Israelo-Árabe. No dia 16 de outubro desse ano de 1973, o presidente Nixon declarava a esse respeito: a crise mundial mais difícil e grave desde 1962, quando do envio de mísseis russos para Cuba, teve lugar durante a Guerra do Yom Kippur, a Rússia estava decidida a enviar para o Egito uma força substancial, pelo que os Estados Unidos puseram os seus exércitos em estado de alerta máximo, Segundo Kissinger, este incidente era suspeito demais para ser classificado de casual ou para atribuí-lo a uma infeliz audácia dos líbios, inimigos mortais de Israel. O Mossad estava especialmente preocupado com aquele voo. Como teriam obtido uma informação tão altamente secreta? Quem estaria por trás dos medíocres serviços de espionagem da Líbia? A possível resposta surgia irremediavelmente ligada à segunda informação fornecida pelo conselheiro presidencial a Curtis. Uma informação que fez empalidecer o nosso chefe, e a nós também. O ruído do Charlie era tão grande que Curtis convidou-nos a procurar um lugar mais sossegado. Mas antes, abrindo as páginas de um exemplar do New York Times, exclamou, apontando para o jornal: reparem nisto. Mal também está aprendendo inglês. Desconcertados pelo insólito comentário, nos lançamos sobre o jornal que o general tinha nas mãos. Na página 6, com efeito, entre outras informações das agências United Press International e Associated Press, aparecia uma breve e discreta notícia sobre uma entrevista televisiva nos estúdios da NBC, National Broadcasting Company, em Nova York. Os protagonistas: Henry Kissinger e a temida jornalista Barbara Walters. Tomando como pretexto a recente viagem que Kissinger efetuara à China e a sua entrevista com Mao Tse-tung, Barbara interrogara o conselheiro presidencial acerca do inglês do líder chinês. Leiam, leiam. Animou-nos Curtis. É um diálogo que não devemos esquecer. Nos olhamos, espantados. O que queria dizer? Por que não devíamos esquecer semelhante trivialidade? Referindo-se a um comentário anterior de Kissinger, no qual afirmava que Mao usava algumas frases em inglês, a jornalista fazia-lhe a seguinte pergunta: pode nos dizer quais? Sente-se, por favor, respondeu Kissinger. Isso é mais do que aquilo que o senhor consegue dizer em chinês. Isso é verdade? Alguém do grupo perguntou a Curtis qual o interesse de um diálogo tão intranscendente. O chefe, depois de pigarrear banalmente, lançou um olhar furtivo aos técnicos de manutenção do gerador. Continuavam, distantes e alheios à nossa conversa. Simplesmente, sentenciou com altivez: não se esqueçam disto. Pode nos ser útil na fase vermelha. Obedecemos sem responder. Ao fim de uns minutos, quando tínhamos memorizado o diálogo, o general continuou a folhear o jornal, mostrando-nos outra surpresa. Sobre toda a página dedicada à habitual seção de Business Finance tinha sido cuidadosamente colada uma folha de papel datilografada e com um cabeçalho que, a princípio, não nos disse grande coisa. O rapto de Europa. Pelo pouco que conseguimos ler, aquele documento, tão habilmente camuflado, falava de um plano secreto entre a União Soviética e o nosso país, os Estados Unidos.
E digo que mal tivemos tempo de passar do primeiro parágrafo porque quando Curtis calculou que já tinha prendido a nossa atenção, fechou o jornal e deixou-nos na expectativa. Subimos os degraus de pedra e, uma vez no acampamento, o rosto do general sofreu uma drástica transformação. Dias depois, com a chegada dos novos equipamentos, os seus olhos voltaram a obscurecer-se como uma amargura semelhante. O sol começava a atingir de violeta o horizonte do deserto, e, sem pressa, simulando um passeio, fomos nos aproximando da metade oriental da paliçada. Ali, sentados sobre os sacos de terra, a uma prudente distância dos atarefados israelitas, tomamos conhecimento do mais sujo e inumano projeto que qualquer homem pode imaginar. Curtis abriu de novo o jornal e, com voz baixa e alquebrada, leu aquele documento. A segunda informação, altamente confidencial fornecida por Kissinger. Em síntese, porque a exposição do pormenorizado plano poderia ocupar muitas páginas e não esse o meu verdadeiro objetivo, e tal como tínhamos lido estávamos perante um acordo secreto dos dois grandes, União Soviética e Estados Unidos, para provocar a destruição moral e econômica dos dois perigosos rivais no concerto mundial, a Europa e o Japão. Estes dois blocos estavam a criar graves dificuldades aos programas econômicos e expansionistas de soviéticos e norte-americanos. Ora bem, algumas semanas antes, Moscou e Washington tinham projetado o chamado Rapto de Europa, título em código de uma manobra diabólica. Tanto o corrupto Nicho como o frio e impiedoso Brezhnev sabiam que a fórmula mais eficaz para atingir os seus propósitos era a utilização de uma nova arma infalível: o petróleo. Se a Europa e o Império Nipônico vissem cortados os seus respectivos fornecimentos de óleo cru, as suas economias sofreriam uma travagem violenta. Mas, como consegui-lo? Como fazer com que os poços petrolíferos do Oriente Médio, as principais torneiras de alimentação da pujança do mundo ocidental, fossem fechados? E, sobretudo, como conseguir que nenhum dos inspiradores deste macabro projeto fosse descoberto ou envolvido diretamente?